Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou relembrar duas lendas do Renato Garcia e duas do Luan Mendes. No vídeo anterior eu relembrei e recontei as lendas do Luan Mendes, né? Primeiro relembrei e recontei algumas do Renato Garcia e depois relembrei e recontei algumas do Luan Mendes. Então hoje eu vou relembrar e recontar duas lendas de cada um deles. Bom, a primeira lenda que eu vou relembrar aqui vai ser a lenda do Renato Garcia, que é a lenda da Casa Paranormal. Como é que é essa lenda da Casa Paranormal? A Casa Paranormal é uma casa que um inscrito passou para ele essa lenda no ano de 2017, pelo que eu me lembro bem que eu vi ali a lenda. E assim, ele contou que é uma casa que está abandonada assim há mais ou menos 5, 6 anos, 9 que ele colocou lá na descrição, mais ou menos essa faixa de tempo, 5, 6 a 9 anos. Esse é o tempo, a faixa de tempo que essa casa está abandonada. E esse inscrito passou para ele disse que ele foi até o local, encontrou essa casa, mas que ele não teve coragem de entrar nela. E disse que é uma casa assim, que há muitos anos atrás ela era uma casa que acontecia coisas paranormais nessa casa. Parece que jogavam pedras em cima do telhado. Inclusive o Renato Garcia falou que essa história de jogar pedras em cima do telhado é uma coisa assim que até é bem comum. No Rio Grande do Sul teve uma casa que foi demolida por conta disso, que a família escutava pedras jogando em cima do telhado. Chamou até repórteres, essas pessoas todas para poder dar uma averiguada no lugar. Disse que tiveram pessoas que viram pedras sendo tiradas do telhado, mas não sabia quem jogava. Era como se fosse uma chuva de pedras. E assim, muitas histórias sobre essas coisas assim acontecem mesmo. O Renato Garcia já viu. Ele viu essa história de pedras sendo jogadas em cima do telhado já há muito tempo antes de passar a lenda dele. Antes até dele começar o quadro dele, parece que ele falou. E assim, e ele disse que primeiro ele foi conversar com pessoas que moravam lá por perto, vizinhos, né, daquela casa, e o primeiro vizinho disse que só deu uma olhada assim pra ele, né, e não explicou nada, não falou nada sobre a casa pra ele. E aí ele deixou quieto, né, não quis insistir, foi procurar outra pessoa que morasse por perto pra poder perguntar pra ele. E aí ele contou essa história, né, de que a família que morava lá era muito atormentada por causa desse negócio de pedra sendo atirada em cima do telhado. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram tipo assim, sabe? Tipo uma macumba, vamos dizer assim, né? Eles fizeram tipo isso para poder a casa ficar em paz, mas eles continuaram com medo do local. Então eles foram embora da casa. Eles simplesmente fizeram, né, essa tipo esse pacto, né, para poder a casa ficar em paz e foram embora da casa. Mas aí dizem que depois disso, essa casa ficou uma casa assombrada, né, muito amaldiçoada, e ainda escutam pedras jogando em cima do telhado, né, escutam barulhos de coisas jogando, atirando de um lado para o outro, né, coisas arrastando também. E diz que o Renato Garcia, então ele foi visitar essa lenda, e ele disse que quando ele chegou lá, ele deu uma averiguada no lugar, ele disse que realmente lá dentro a casa é pesada, ele escutou, né, na vez que ele foi, ele escutou pedras jogando em cima do telhado. E quando ele saiu, disse que tinha um carro assim novo lá na porta, né? Assim, não de madrugada, de dia. Quando ele foi visitar a casa, ele disse que tinha um carro até novo. Assim, sabe, lá naquela. Lá perto da casa. E ele acredita que talvez assim, podia ser gente que ia lá para poder fazer o pacto, porque diz que esse pacto não pode simplesmente fazer e pronto. Depois de um tempo ele tem que ser continuado. E foi assim, né? E aí depois de madrugada ele se assustou bastante, escutou, ouviu barulhos assustadores e saiu correndo de lá. E assim, eu assisti essa lenda também. Eu realmente escutei, né, pedras jogando em cima do telhado, mas realmente não tinha ninguém depois lá. E foi uma lenda muito macabra, muito assustadora mesmo. Agora a próxima lenda que eu vou recontar aqui, que é do Luan Mendes. Essa lenda do Luan Mendes é a lenda do Bosque da Feitiçaria. O que ele me contou? Que num bosque, né? O que ele contou nessa lenda? Que num bosque, né, há muitos anos atrás, é uma coisa muito, muito antiga mesmo, tipo assim, tem mais ou menos uns 80 anos, mais de 80 anos que ele falou. E nesse bosque tinha uma pequena casa onde morava uma família nessa casa. E aí, disse que o tio de uma das meninas que morava na casa, né, da menina dessa família, disse que ele matou, né, essa sobrinha dele e, assim, ele arrancou a cabeça dela, né, ele matou ela de uma forma terrível. Aí ele
enterrou ela, mas diz que quando as pessoas, né, policiais, essas pessoas todas foram investigar o local e desenterrar, eles encontraram só o corpo da menina. A cabeça dela nunca foi encontrada, né? E aí diz que depois disso, essa menina passou a atormentar a família, principalmente o tio. E o tio dela acabou conversando com ela, né, apesar de ser um fantasma, e ela falou que assim, que ela se sentia incomodada por conta do que ele fez com ela e que era para encontrar a cabeça dela, porque se não encontrasse a cabeça, ela não iria parar de atormentar eles. E assim ele teve que procurar a cabeça, né? Ele encontrou a cabeça, acabou encontrando a cabeça e enterrou ela junto lá no túmulo junto com o corpo, né? Mas disse que depois disso, essa casa, esse bosque, né? Esse bosque ficou muito amaldiçoado, muito assombrado. E disse que tem pessoas que vão lá até para poder fazer feitiçaria, essas coisas assim, né? Por isso deu o nome para esse lugar, o Bosque da Feitiçaria. Mas disse que tem pessoas que passam por lá e escutam gritos, escutam, veem vultos, escutam barulhos de coisas jogando, de um monte de coisas assustadoras eles escutam e veem lá nesse bosque. E o Luan Mendes, ele foi visitar essa lenda, né? E essa lenda, né, foi uma lenda que eu não assisti. Eu não assisti essa lenda do Bosque da Feitiçaria. Mas assim, pelo que o Luan Mendes colocou lá na descrição e no título do vídeo, foi uma lenda macabra. Ele disse, né, com certeza que escutou, né, alguma coisa, tipo um grito. Ele viu o fantasma, né, vamos dizer assim, da menina. E ele disse assim, que foi uma lenda tensa, bem forte mesmo. Agora, a próxima lenda que eu vou relembrar aqui do Renato Garcia, a segunda e última desse vídeo, que é a lenda do bar assombrado. Como é que é essa lenda do bar assombrado? Essa foi uma lenda que eu não assisti, mas assim, esse bar era um bar assim que era numa zona rural. Ele era localizado numa zona rural e dizem que lá nesse bar muitas pessoas iam lá. As pessoas iam lá para poder beber, fazer várias coisas, né? Porque assim, algumas pessoas bebem por amor, né? Outras pessoas bebem por causa de depressão, por causa de todo tipo de coisa, né? As pessoas bebem às vezes. E aí o que aconteceu? Disse que um dos clientes desse bar, ele se matou lá nesse bar. E depois disso, depois que aconteceu esse suicídio lá nesse bar, nada mais foi pra frente lá nesse bar, né? Muitas pessoas já tentaram reerguer esse bar depois, mais de 3 vezes, e disse assim que não adiantava. Eles já tentaram refazer o bar, né, como bar mesmo, depois tentaram refazer o bar como padaria, mas nada deu certo. Então eles resolveram desistir. E isso já tá abandonado mais ou menos uns 5, 6 anos também. Essa faixa de tempo. E assim, e dizem que depois disso, né, essa alma que se matou lá nesse bar, ela tá presa. Porque diz assim, né, que essa alma, né, desse homem, ele se arrependeu, esse cliente. Ele achava que ele não devia ter feito isso. E desde então disse que acontecem muitas coisas assustadoras lá nesse bar. Escutam barulhos de vidros quebrando, escutam barulhos de gritos. E assim, as pessoas que passam por lá acabam ficando com muito medo e saindo correndo. E aí relataram isso pro Renato Garcia, né? O Renato Garcia então foi visitar essa lenda e ele disse que assim, o bagulho lá, né, como ele fala, o bagulho lá é tenso, né? Assim, foi uma lenda que eu não assisti, essa lenda do bar assombrado, por isso eu não sei como é que aconteceu, mas o Renato Garcia parece que falou lá, sabe, que é muito tenso o lugar, sabe, se escuta barulhos de coisas quebrando, se escuta barulhos de gritos realmente. E depois eu pretendo assistir essas lendas, né, do Renato Garcia e do Luan Mendes que eu não assisti. E a última lenda aqui, né, do Luan Mendes, que eu vou relembrar e recontar nesse vídeo de hoje, que é a lenda do homem acorrentado. Essa lenda também não visitei essa lenda, foi uma lenda que eu não visitei. E assim, conta a história de um lugar, né, uma fazenda, uma chácara numa zona rural, e diz que lá nessa fazenda morava um homem, né, ele trabalhava lá no celeiro, trabalhava lá na fazenda, na casa dele, tudo. Pelo que o Luan falou, sabe, esse celeiro é um celeiro assombrado, mas eu acho que não é o mesmo celeiro assombrado que o Renato Garcia e ele visitou. Eu acho que esse aqui é outro. Mas disse que ele cuidava das coisas por lá, né, vivia a vida dele normal. Até que um dia, assaltantes entraram dentro dessa casa, dessa fazenda, né, dele, e pegaram ele ou no celeiro ou na casa dele. Não se sabe ao certo. O Luan Mendes não lembra, ele não se recorda, né, não souberam dizer pra ele se foi no celeiro ou na casa dele que pegaram ele. Mas de alguma forma pegaram esse homem e acorrentaram ele, deixaram ele acorrentado lá na fazenda dele. E como essa fazenda, né, nessa fazenda ninguém ia,
esse homem acabou morrendo acorrentado lá mesmo, de fome e de sede, né? Eu me arrepio inteira, o Luan Mendes também se arrepiou, mas eu também me arrepio inteira de contar essa história aqui pra vocês. E diz que assim, né, todo mundo que se aventura ir nessa fazenda pra poder investigar o local acaba saindo correndo, porque dizem que esse homem, né, a alma, o fantasma desse homem acorrentado ainda assombra por lá naquela fazenda e assusta todos os curiosos que assim, né, que se aventuram a dar uma averiguada naquele local lá. Por isso que deu o nome para essa lenda de a lenda do homem acorrentado, né? Porque ele morreu acorrentado lá na própria fazenda dele. E o Luan Mendes, então, ele foi visitar essa lenda. Ele disse que, assim, quando ele foi, né, ele foi muitas vezes nessa lenda, e, assim, ele disse que quando ele foi, ele viu, né, alguma coisa, tipo um fantasma, assim, um vulto, com certeza, talvez, desse homem, e, assim, ele disse que deu ruim, né? Muitas das vezes ele escutou barulhos assustadores, disse que lá dentro também é tenso. O celeiro e a casa é tenso também. Foi uma lenda que eu não assisti, né? Por isso eu não sei contar direito. E assim, mas eu pretendo assistir todas depois. Bom, então é isso, gente. Eu recontei aqui, né, essas lendas do Luan Mendes e do Renato Garcia. Eu acho que realmente eu vou fazer isso a partir de agora, né, que vai ficar melhor até pra vocês também, vai dar mais emoção pra vocês. A partir da próxima lenda que eu vou recontar, começando pelas lendas do Renato Garcia, eu não vou mais contar o que de fato aconteceu na lenda. Eu vou apenas contar como é a história da lenda, tá bom? E depois, se vocês quiserem assistir a lenda, né, ver o que aconteceu, vocês vão poder acessar os links dos canais deles, que vou deixar todos aqui embaixo na descrição, tá bom? Todos os vídeos que eu contar, né, que eu fizer desses de lendas, eu vou deixar os links dos canais dos caçadores de lendas e dos integrantes do Lendas Obscuras, tá bom? Assim vai ser bem melhor. Até porque tem algumas lendas aqui que eu não sei recontar direito, não é contar o que aconteceu na lenda, mas também vai ser melhor assim, né? Eu somente contar as lendas e deixar mais emocionante pra vocês se tiverem interesse de assistir os vídeos. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se gostarem, não deixem de deixar o like, comentar e se inscrever no meu canal pra poder me dar um apoio, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e um beijo. Fui!